essa oração de intercessão. É muito interessante as coisas que ela falou, né? Colocar em prática a nossa fé. Nossa, eu acho que um pregador pode falar dias sobre isso, né? Prática a nossa fé. Eu tinha um amigo que faleceu que ele falava isso, João, a Bíblia não é para ser executado ou feita só pela metade. E o ser humano faz isso, né, queridos? A gente escolhe as escrituras que a gente quer obedecer e as outras não. Né? Às vezes somos ensinados dessa forma, mas um dos grandes inimigos é justamente o inimigo que entra nas igrejas de Deus e fazem isso. Esse é onde eles trabalham. A nossa irmã mencionou aqui um banquete do maligno. Sim, é um banquete. O Senhor tem falado que sim, ele tem a noiva dele. Vocês sabiam disso? Eu peguei aqui hoje nos meus estudos aqui, ele tem a noiva dele. O casamento que o Senhor fala de fogo dele, ele quer levar o máximo possível. Sim, ele faz tudo isso, ele está criando o exército dele, está treinando o exército dele, ele tem os vasos dele na igreja de Deus, tá? Na igreja de Deus. O mundo já é dele. Então a intenção dele é de destruir. Então a gente falava mais sobre isso, mas sim, não rebaixe o inimigo, ele é muito esperto, e sim, ele tem planos, ele tem generais, ele tem exército para te derrubar. Não se enganem sobre isso, queridos. O Senhor já falou sobre isso várias e várias vezes. Então aqui, continuando aqui, então, vamos pedir ao Senhor, Pai, então, para a mensagem ser dada no sábado que vem, Senhor, e pedimos que o Senhor escolhesse para nós. Lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Escolha a mensagem, Senhor, só o Senhor conhece as circunstâncias, o Senhor conhece os corações, e aqueles que vão ouvir a mensagem quando ela for falada. Pai, escolhe em nome de Jesus a mensagem que o Senhor quer que seja falada no próximo sábado. No próximo sábado, Senhor. Vamos ver aqui. 175, ó. Pai, por favor, então, em nome de Jesus, escolhe a mensagem que o Senhor quer que seja falada no dia de semana. Só o Senhor sabe a situação, o Senhor sabe as circunstâncias, o Senhor sabe o que deve ser falado e refalado e reinstruído. Tudo o Senhor sabe. O que o Senhor quer, Pai? Que seja falado na semana que vem, em nome de Jesus. 66, olha só, duas mensagens novas aqui, novamente. O Senhor está mostrando muitas coisas, assim, com certeza vai ter muita coisa do céu, que essas mensagens novas da nossa irmã Eren, ela faz essas viagens no céu maravilhosas. Então, 175 para o sábado e 66 para o dia de semana. Tendo falado sobre isso, o Senhor tem escolhido a mensagem 013 para ser falada no dia de sábado. Olha, interessante, ele mostrou 66 de arrependimento, olha só. Esse era até o tópico que eu queria conversar com o pastor Jones hoje. Veio na cabeça arrependimento, mas também veio a divisão. Olha que maravilha como o Senhor mostra essas coisas, né? Então aqui está, amados, a mensagem do Senhor 0013 a ser falada hoje para você. Você, é claro, uma pessoa, vocês que têm decidido no dia santo do Senhor se reunir para ouvir as mensagens do Senhor. Esse dia é santo para Ele. E eu vejo a diferença das mensagens, parece que são mais chegada a noiva do Senhor, no dia de sábado. Entretanto, todas são importantes, todas elas. Então, olha só, a 013, depois de 711 sonhos, amados, essa vai ser a terceira vez que o Senhor pediu a ser falada. Olha só, se você ainda não acha que o Senhor direciona as mensagens dele aqui, é a terceira vez, essa aqui vai ser hoje. Porque uma pequena mulher foi escolhida, olha só quando foi dada isso, 2012, novembro. Muito, muito lindo e uma mensagem muito, muito pessoal do Senhor. Vamos falar então, vamos começar, porque o Senhor, aquela já começa, Eren sobe. Havia muitos anjos, então aqui a nossa irmã subindo para o céu, alguns pareciam que vieram de uma guerra. As espadas estavam desgastadas, rachadas e até quebradas. E ela fala, não sabia que o inimigo é tão forte. Então, um dos anjos fala que o Senhor está sentado no assento de Berma. Para os novos, por favor, você pode vir aqui, tá? Vão aqui nos mistériosdedeus.com, História de Amor de Deus. É claro, não dá a ler palavra por palavra, não vai ficar aqui uma hora. E aqui já essa mensagem foi dada, tá?
a 013, você pode vir aqui, e aqui a mensagem, quando eu acabar isso aqui, já vai ter uma outra mensagem aqui, né? Para as pessoas que querem ouvir o vídeo, ou tem a mensagem, ou tem em inglês, seja o que você decidir para ter essa intimidade com o Senhor, e ele vai falar sobre isso, ó. Ela, quando viu Jesus, estava no assento hoje, no assento dele do trono, e ele falou que está Arim, o que está de errado, Arim, nossa irmã Arim fala nada, não tem nada de errado, e ela fala aqui, novamente, quando ela foi chamada, e há aquela preocupação dela toda, né? E se nada disso for real, a nossa irmã está tendo duvidar dessas coisas, tudo que ela está vendo no início, né? E se tudo isso é imaginado e vem do inimigo, e se eu for queimada no inferno, ou não for arrebatada com os outros, e se... E o Senhor... Engraçado ele, né? E o Senhor fala para ela, há alguma coisa que você viu contrária ao Espírito Santo? A irmã fala, não. Aí o Senhor fala, tem alguma coisa falsa ou simples sendo acrescentada à minha palavra? A Bíblia? E ela fala, acho que não, mas não entendo, não tenho dedicado muito tempo suficiente ao estudo da palavra para entender isso. E o Senhor, aqui está exatamente o ponto. Nessa época, 2012, nessa temporada que elas não estavam dedicando muita palavra, muito tempo na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Erim, aqueles que leem o que você escreveu devem entender isso. Então isso é para vocês, queridos. Se eu tivesse dado esses sonhos e visões para outra pessoa, vamos dizer a um erudito bíblico, ou um estudante de teologia bíblica, ou seja, um PhD aí na vida, talvez poderiam ficar tão envolvidos no legalismo, ou tornarem-se dogmáticos ao ponto de perderem o ensinamento. Eles não teriam entendido isso. Olha que lindo. E o Senhor já falou, chamou demais essas pessoas estudiosos, e irmãos, isso, e o Senhor vai falar mais sobre isso. Há irmãos realmente que leem as Escrituras e eles têm um ponto fixo do que a Escritura está falando, que eles não mudam e eles abafam o Espírito Santo, já falado aqui centenas de vezes pelo Senhor, e ele falando de outra maneira aqui, diferente. O Senhor continua, a palavra é iluminada pelo Espírito Santo no tempo determinado e mostrada. Ou seja, há um tempo em que você vai ler uma escritura e não vai ser mostrado para você um entendimento profundo, não vai ser, por causa que o Espírito Santo não está num tempo determinado, e vai chegar um tempo, e eu acredito que está acontecendo muito com os filhos de Deus nessa temporada, que você vai ler a Escritura, como já tenho visto várias e várias vezes aqui, eu nunca vi isso antes. Sim, é o Espírito Santo mostrando camadas das Escrituras do Senhor. O Senhor continua, você pode ler uma Escritura muitas vezes, olha o que o Senhor fala, mas até que a palavra seja iluminada, soprada, ou inspirada, como ela terá vida se eu não soprá-la dentro de você? É uma pergunta que ele faz. Caso contrário, não é um testamento vivo, mas uma boa leitura, correto? Para muitos de vocês que têm estado já ouvindo o Senhor por várias e várias vezes, isso não deve ser novidade, né? E eu sei que quando eu comecei a falar isso uns 5 anos atrás, eu senti as pedradas em mim. Já teve vários irmãos que saíram por aí que o João não gosta das Escrituras, etc, etc, etc. E a única coisa que eu estava falando, uma coisa diferente, é que o amor preenche a justiça, não tinha nada a ver com isso. Mas esse tipo de coisa me condenaram. E aqui está o Senhor, fala diversas maneiras, o Senhor já falou isso. As Escrituras têm camadas, e é por isso. E é por isso que o cristão, para o mundo, é uma pessoa de ódio. É exatamente isso, queridos. Que as pessoas leem o primeiro texto das Escrituras e sem conhecer o Senhor, e começa a achar que é ódio, é divisão, e etc, etc, etc. E agora a igreja de Deus ao mundo está sendo defamada, dizendo que é a igreja do ódio. Por causa disso, queridos. Porque são pessoas que leem sem conhecer quem é Deus
e já começa a falar, ele é isso, ele causa divisão, e isso, etc, etc. E há várias escrituras que a pessoa lê sem conhecer o Senhor e acha que causa divisão. Vamos ser honestos, isso sempre acontece. E acontece no dia de hoje, a igreja do Senhor, todas elas estão dormindo sem poder, com exceção do remanescente, que é outra igreja. Uma pessoa entra na igreja do Senhor para procurar o Senhor, saber quem o Senhor é, e chegou lá, começa a ouvir as palavras que parece que é divisão, seja perfeito, não tenha pecado, seja perfeito, fique longe daqueles que têm pecado, etc, etc, etc. E aí a pessoa já sai da igreja, no coração dessa pessoa já há divisão. Porque as palavras do Senhor foram mal pregadas, sendo que Ele mesmo veio para os doentes. E aí já, naquele ponto no coração dessa pessoa, já sai no mundo achando que tem divisão. Eu não posso orar para essa pessoa porque a pessoa é pecadora. Eu não vou andar com essa pessoa pecadora porque, né, ninguém fala. Eu não tenho pecado. Né? Ou eu não tenho tanto pecado. E aí vai, né, amados? Isso é fatos e muitas pessoas até têm problemas em realizar isso. Então, não precisa ouvir o que o Senhor está falando, o que o João está falando, só olhe a condição da igreja no mundo. Ó. E o que o mundo está falando da igreja? Só olha isso. O nome do Senhor tem sido blasfemado entre as nações por causa dos filhos dele, daqueles que se dizem cristão. Não é isso que está escrito? Porque aqui está falando, leia na palavra, não entende quem é o Senhor, que Ele é amor, que Ele morreu para os pobres, Ele morreu, e aquele que vai ao Senhor, dá o coração ao Senhor, o sangue do Senhor é derramado nessa pessoa e é limpado a sujeira dessa pessoa, não deve ser nem falado, mas do jeito que foi pregado, parece que causa divisão. Dá razão, que você tem que usar a sabedoria, claro, não é porque você vai querer ganhar o coração de um mentiroso, de um ladrão, e aí você vai ser um ladrão também? Não é isso que eu estou falando. Use sabedoria, por favor. Use sabedoria. Entenda o que o apóstolo Paulo quis dizer para os gregos, eu sou gregos, para os hebreus, eu sou hebreus. Entenda, meus queridos. É do jeito que a palavra foi pregada. O Senhor continua. Ela fala aqui, eu acho que eu olhava para ela como um livro de história para a Bíblia e registro das vidas dos santos e pecadores. Aqui, do jeito que é falado aqui, parece que já há uma divisão. Do jeito que é falado. Está vendo aqui o perigo? Onde o maligno entra na brecha? Essa é a brecha que o maligno entra. Na verdade, um pouco torcida. E a pessoa não consegue ver. E é lá onde ele está. E é lá onde o Senhor está, no coração. Ele fala mais. O que mais? Ela fala... Ela chorava e ela viu certos versículos saltando e ela sentia o Espírito Santo dentro de mim, confirmando. O Senhor fala como? E ela fala, eu senti uma vibração, um calor em todas as minhas células, uma paz com alegria e um sim, às vezes, aqui o Espírito Santo conversando com ela, enquanto ela lia a palavra do Senhor. E o Senhor fala, será que você sentiu, entendeu e aprendeu isso por conta própria? O pastor Jones tem falado isso, né? Nós queremos ser deuses nós mesmos, né? E ela falou, eu pensei que sim, às vezes o Senhor fala, quando você estava andando contrário ao Espírito Santo e à procura de endosso para pecar, você encontrava respaldo nas Escrituras? E ela fala assim, às vezes eu procurava encontrar coisas para justificar o pecado que eu estava querendo cometer ou descartar, ou até o caminho que queria andar, mas eu tive que cavar, procurar muito para fazer isso. O Senhor fala aqui, como você se sentiu quando fez isso? Ela fala, eu não me senti muito bem, na verdade, tudo aquilo de bom que eu sentia parava, aquela alegria e paz não estavam presentes. E sim, nós olhamos as Escrituras às vezes para que a gente ache um respaldo para que a gente sinta bem em nossos pecados. Amados, há uma diferença aqui, sabe? E como eu te falei, temos que usar a sabedoria. Isso aqui não são as pessoas que têm dado o coração ao Senhor, tá? São pessoas que por conta própria estão tentando se auto-justificar usando a palavra do Senhor. Há uma diferença, viu? Há uma diferença também, como eu te falei, tem que ter sabedoria, discernimento.
daqueles que estão tendo essa intimidade com o Senhor. E eles começaram com a intimidade no Senhor, começaram a conhecer quem o Senhor é, e Ele é santo. Começaram a entender, cada vez mais começaram a entender que o jeito deles viverem, o jeito deles falarem, o jeito deles pensarem, não está chegando no Senhor. As pessoas começam a ser mudadas pelo Espírito Santo, e as pessoas começam a tentar a mudar o jeito que elas são, a parar de fazer certos pecados, mas não conseguem, por causa é muito difícil, mas elas estão tentando. Não é essas pessoas que está sendo falado aqui, tá, queridos? O Senhor falou claramente, você procura um respaldo para você pecar. Quer dizer, são uma pessoa totalmente que está tentando parar e está com o Senhor está bem com essas pessoas, porque o Senhor está com essas pessoas nessa jornada delas, tá? Usem sabedoria e discernimento. E é claro, a todos nós que procuramos um respaldo das Escrituras para que o nosso pecado seja bem, não vai ter nada do Espírito. E você não vai sair do texto que você lê, você não vai ter a camada 2, vai ficar no texto mesmo. E o Senhor confirmou? Correto? Não havia confirmação do que você estava lendo como uma bússola de Deus dentro de você através do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe a intenção do coração. Sabe que você está procurando as coisas não para te ajudar no caminho ou para conhecer o Senhor, mas você está querendo um respaldo para o seu pecado. Você não vai ter resposta do Espírito Santo. Não vai ter. Não somente ele sabe do pensamento, ele sabe da intenção do pensamento. E ela fala, o Espírito Santo é uma bússola, o Senhor fala sim, exatamente, muito mais. Quando você está experimentando o sucesso, a alegria e a adoração, o Espírito Santo é o seu encorajador. Quando você se lamenta, se encontra em luto, tem perda, ou é uma vítima, o Espírito Santo é o seu consolador. Então ele é encorajador quando você está com sucesso e alegria, ele é o seu consolador quando você está tendo perda, e ele continua. A lista continua, o Espírito Santo é como um interfone celestial, ele está sempre conosco, é ele, Deus, dentro de você, ele fala em outra mensagem. Ela fala, Senhor, eu compreendo. O Senhor diz, agora, Erim, aqui está algo. Amados, olha só o que ele vai falar. Ele chamou 2 anjos, um tinha uma massa composta de farinha, de trigo, água e sal, e uma tigela que estava misturando. Outro anjo veio para colocar algo dentro dessa massa, e eu conheci isso como fermento. Ó. O fermento era vermelho, e quando o primeiro anjo misturou aquilo dentro da massa, a massa toda se tornou cor de rosa, e depois vermelha, com certeza, ela não era mais branca, ela falando aqui. Em seguida, a massa inchou. Assim diz o Senhor, a massa é a minha palavra, a levedura é o fermento que o inimigo tenta entrar e distorcer a palavra, as minhas palavras, tendo falado hoje aqui pela oração da nossa irmã Gislaine e pelo pastor Jones. Um pouco sobre a palavra. O inimigo está lá, queridos, nas palavras do Senhor, para distorcer ela e fazer você afastar do Senhor. E não pense você como muita igreja fala que ele vem com essa mentira. Ele não faz isso, porque se ele falar a mentira descaradamente, todo mundo reconhece. Então ele distorce a palavra. Uma palavra, por exemplo, que o Senhor falou, é entendida pelo mundo como divisão. E não é. Mas é isso que o inimigo põe no coração daquela pessoa. O inimigo usa muitas pessoas, como o Senhor falou, aqueles que principalmente a fé não é tão grande. O inimigo usa. O Senhor fala, Erim, você gosta de me conhecer melhor? Aqui está a final da história. Tudo é no seu entendimento com o Senhor. Daqui a razão que não pode haver condenação e não pode haver condenação entre os filhos de Deus, porque cada um tem uma caminhada individual com o Senhor. Cada um tem uma caminhada individual. Uns têm problema de quer pôr tatuagem, outros não põem e já olha para aquela pessoa condenando. Tudo isso é falsidade, tudo isso não vem do Senhor. Porque aquele, por exemplo, que tem uma tatuagem, tem um brinco, etc, etc, etc. Aonde que ele está nessa intimidade com o Senhor? De certo ele está no início? Vamos dizer assim, 10%? Só para colocar um número, e você está, por exemplo, 50%, ou seja, você tem mais conhecimento do Senhor e das revelações do Espírito Santo para você de quem é o Senhor, por que há a condenação então?
se tudo vem do Senhor, se tudo termina com o Senhor, se tudo acontece com o Senhor, ou seja, com o Espírito dele, por que há condenação na igreja de Deus? Por que o mundo olha para a igreja de Deus como a igreja do ódio? Por quê? Mostra para mim. Porque há várias escrituras que é lida por pessoas e saem para lá, e aí como o Jesus foi falado aqui pelo aquele que já chegou a ser presidente dos Estados Unidos, falou que o Sermão da Montanha é um sermão de, como é que é aquela palavra? Pessoas grossas, eu vou lembrar a palavra aqui. Falou baixo, falou mal mesmo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados isso, bem-aventurados... Racismo, não é racismo, eu vou lembrar aqui. Às vezes eu confundo, sabe? Bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo. Ex-presidente dos Estados Unidos falou aqui, em campanha nacional, mal do Sermão da Montanha. Que pena que eu esqueci a palavra que ele usou. Mas uma coisa assim muito dura, sabe? Muito dura. Bem-aventurados, bem-aventurados, uma coisa assim muito, muito dura. Não conhece Jesus? Não tem a mínima ideia do que está falando, mas foi falado, cadeia nacional. Por que, amados, há divisão na igreja de Deus? E o Senhor está falando aqui, ele vai falar mais. Então, não permita que o inimigo, olha só, lhe roube aquilo que é bom. O Senhor continua, você está aprendendo a ser íntima comigo, aqui está a chave da porta. Íntima. Me conhecendo de modo especial, para que quando o dia chegar, eu trazê-la para mim, você vai experimentar uma grande alegria. O Senhor continua, se você está sendo sincera, então, por que duvidar, se não fosse por um pouco de fermento que veio a essa mistura? O Senhor usa tudo, até pode ser rigidez, tá? Mas não é bem essa palavra, mas é aquele negócio de, eu vou lembrar, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Um ex-presidente dos Estados Unidos, OBAMA. Eu penso muito nisso, né? Eu falo, Senhor, como é que pode pregar uma coisa que é a tua palavra, mas parece que a divisão não é, quando você sair lá fora? E eu acredito que um dos métodos melhores para isso, amados, é igual quando a pessoa vai para a universidade e escolhe um curso. Então eu acredito que seria a pessoa que está lá no mundo e conversa, por exemplo, com um ateu, uma pessoa que não é cristã. Eu acredito que uma das melhores seria quando a pessoa pergunta a você, fala, eu decidi ser cristão, e a pessoa já sabe, você tem que ter um jeito de andar, um jeito disso, e a pessoa fala assim. Então eu falei, e você, ateu, seja o que for, eu falo, ainda não estou preparado. Então seria mais ou menos nisso, tá, amados? Onde não há divisão, mas uma escolha de você andar num caminho que requer de você uma certa maneira de ser, e isso é reconhecido por todos no mundo, que você escolheu esse tipo de caminho porque é a sua escolha. Já outros já não olham isso como sendo divisão, ou seja, eles não olham para você como você sendo melhor do que eles, é o que eles olham, ou radicais, mas olham para você como você fez uma escolha pessoal de seguir o Senhor, de viver uma certa vida, e o mundo saiba que o caminho é diferente, mas é uma escolha. Eu acho que seria mais ou menos perto disso, né? E não há esse ódio, não há essa divisão que o mundo entende que o Senhor é, né? Porque foi pregado assim, né? Não peque, não faça isso, não ponha batom, não ponha roupa. O que é que o Mike Root falou? Pare de dançar, não vá à festa, não vê os amigos, e não faça isso, não faça aquilo, não vá isso. Não é pregado, né? O Mike Root falou, né? Arrepender do quê? Não vou usar calça jeans, eu não vou fazer isso, tenho que cortar o cabelo, tenho que fazer. Não tem nada a ver com nada do Senhor. Quem vai falar arrependimento, eu trago isso a próxima vez. O Senhor continua? Concentre-se em mim, diz o Senhor, enche a sua vida com mais de mim, não fique de braços cruzados e diga, como eu gostaria de ver o rosto dele, quando eu estou aqui, amados, ele está aqui na sua frente, e você não me reconhece. O Senhor continua, além disso, deixe aqueles que leem a palavra e olham somente a palavra, presta atenção por favor, que ele vai falar aqui, já falou zilhões de vezes. O Senhor continua, além dele, deixe aqueles que leem a palavra e olhem somente a palavra e nunca venham a mim em oração, pedindo por entendimento divino. Deixe que eles tenham apenas a palavra. Ou seja, você não passa do que você lê.
É isso que ele está falando. Você simplesmente não passa do que você lê. Não vem entendimento profundo para você. Porque é só isso que você quer. E nem você pede ao Senhor por entendimento. Então você não recebe. O Senhor continua. Se eles fizerem isso sem orar a mim, diz o Senhor, eles não terão uma maior revelação vindo de mim através do uso somente da palavra. Já falei isso várias e várias vezes. Chega um ponto, meu querido, que você pula das palavras do Senhor para o coração do Senhor. Quando isso acontece, depende do Senhor, depende de cada pessoa, de cada nível, não é igual para todo mundo. Mas o Senhor tem falado isso claramente na palavra dele, vocês procuram na palavra para ver que se lá se ela tem a vida eterna, e não tem, não fala isso? E eu já falei isso, eu falei com certa cisma, com medo até, e eu recebi sim pedradas, que sim, chega um momento, queridos, que você passa da palavra do Senhor para o coração do Senhor. Não significa que a palavra não vale nada, não é isso, a palavra é a justiça do Senhor, é a lei do Senhor, mas chega um momento que você passa para o coração do Senhor, e o coração do Senhor é o cumprimento da lei. Tudo é do Senhor, nada se perde. As leis, os mandamentos, a justiça aponta para o amor, que é Ele. O Senhor continua? Eles não me veem dessa maneira porque não me buscam verdadeiramente, mas olham somente para a palavra sem oração. Olha só. Ou seja, você quer ler a Bíblia, a palavra do Senhor, como um livro qualquer. Então, é só isso que você vai receber. E aqui está, talvez, o problema que a Igreja do Senhor teve por 2000 anos, ou mais, do tempo de Moisés, né? Só ficou no texto, ou seja, aquilo que você vê. Só ficou no texto. E chega um ponto realmente que você tem que ir para o coração do Senhor e pedir entendimento. Então aqui o Senhor fala que muitos ficam presos na palavra do Senhor. Tem um sonho aqui que o Senhor fala que até mesmo que a vinda dele, talvez o Senhor mostre isso, é para desprender as pessoas das palavras dele. As pessoas estão presas na palavra do Senhor e não crescem em intimidade com o Senhor. Você acredita em uma coisa dessa? Você fala, como é que pode ser isso, João? É isso que ele falou? Ou seja, a noiva está casando com um noivo e a única coisa que ela sabe desse noivo é a biografia dele. Só isso. Ela nunca saiu com o noivo para uma pizzaria, para um restaurante, para sair, para fazer isso, para conhecer a pessoa, o noivo, colocar o olho no noivo, e etc, etc. Nunca fez isso, só conhece ele por textos, ou seja, por biografia. Aí, meu amado, você tem que reconhecer que há limites nesse conhecimento, nessa intimidade. Né? A noiva que quer conhecer um noivo para casar, ela quer conhecer ele. Como é que ele é? Ele gosta de pizza? Ele não gosta de pizza? Ele gosta de sair? O que ele gosta de fazer? Então ela quer ter essa intimidade com o noivo pessoalmente. E é isso que o Senhor está falando aqui. Muitos procuram conhecer o coração dele somente através da palavra dele e muitas vezes sem até oração. E fica só no texto. O Senhor fala aqui, que nem terminando, ele fala aqui, eles não me veem dessa maneira porque não me buscam verdadeiramente. Então aqui você indo atrás do coração do Senhor para ter intimidade com ele, mas olham somente para a palavra, sem oração. Sim, o Senhor pode mostrar coisas dele, se você olhar a palavra e orar, sim ele faz. Mas sim, chega uma hora que você quer abraçar ele, você quer sentir o calor dele, você quer ouvir o coração dele. Está tudo na palavra, entretanto, nas dimensões da palavra, pode estar o coração dele. Ele mesmo falou aqui, não me buscam verdadeiramente, porque aí quando você olha o texto e você ora para ele, e ele quer mostrar mais dele para você,
aí vai estar talvez na camada 3, na camada 4, na camada 5, daquela escritura somente que você leu. Aí você olha e vai falar, não, eu nunca tinha visto aqui antes. É realmente muito triste quando a pessoa tenta ensinar o Senhor baseado só no texto que lê. Há problemas nisso, queridos. Aí você vê o mundo hoje, né? É isso? O mundo hoje é isso. Por que razão realmente há todo esse ódio agora falando que o cristão tem? Aonde tiraram isso? Aonde? Então, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré veio para essa terra, morreu para espalhar o ódio para a terra, que não tinha antes. É isso? Mas eles não sabem, né? Eles não sabem quem é esse Deus. E eles querem aprender dos filhos de Deus, dos cristãos, e eles não ensinam. E agora? Não pensem vocês que o perdidos, simplesmente aquelas pessoas que não prestam, não valem nada, todo mundo vai se queimar no inferno. Não pensem isso, queridos. Há milhões, se não 99% deles todos que procuram saber, conhecer Deus, mas eles olham a palavra, olham os cristãos e falam, eu não quero saber se Deus seu não, que nem ouvir da minha própria família, não a minha aqui imediata, não vou falar quem é assim, né? Mas não é a minha família imediata. Falou, não, eu prefiro meu Deus é de amor, o seu não é. Como em 1 milhão de anos pode uma pessoa falar isso? Ó? Continuando aqui então, o senhor fala, ao assistir um jogo de futebol, sendo você um membro da equipe, é preferível estar no campo de futebol e receber instruções do treinador, ou seja, você ser treinado para aprimorar seu desempenho, ou você prefere ficar à margem, vestida para jogar, lendo a cartilha, vê se vocês entendem isso aqui, analisando o jogo e sua história, ou seja, o que você prefere? Ficar sentado no banco, lendo aqui a biografia do Senhor, ou lendo aqui as palavras do Senhor, vai ficar só no banco, ó. Ou você prefere correr e jogar? É claro, você vai falar, eu prefiro ir para o jogo e jogar. Não quer ficar sentado lendo aqui as palavras do Senhor? Eu quero ir lá conhecer Ele, é exatamente o que Ele fala, você prefere ficar, o Senhor, aqui é uma pergunta que Ele faz, será que o treinador, ou seja, Ele, não vai deixar você jogar aqueles que estão ansiosos e prontos? Ou seja, você tem aquela intimidade, aquela vontade enorme de procurar o Senhor, será realmente que Ele vai esconder de você? Claro que não, né, queridos? Então, o que ele está falando aqui, o que eu peguei aqui, é que há sim aquela possibilidade que você estuda a Bíblia, e é só isso, ó. Não há interesse de você, de conhecer Deus. É exatamente isso que eu pego aqui que ele está falando. Você vai ficar no banco lendo a Escritura? Sim, vai memorizar, etc, etc. Mas não vai passar disso, ó. Não vai chegar a conhecer, a ter essa, não esqueça essa palavra, intimidade com Ele. E ele fala, então há a possibilidade de vários cristãos ir para a igreja, de repente eu fui essa pessoa, fui farisaica por 30 anos. Você estuda, você é um PhD do que está escrito, daquilo que o seu olho lê, mas não conhece Deus. Isso foi fato acontecido comigo, ó. Depois de fazer estudo bíblico, depois de estudar a Bíblia, depois de ir na igreja, etc., fazer estudo, e aquele tudo de coisa que eu fiz por 40 anos, não conhecia o Senhor. Que nem o apóstolo Paulo, ó. Olha outro exemplo aqui que veio na cabeça. Ele teve de ficar cego, caiu escama para ele conhecer Deus. Deus teve de, apesar de ele ser treinado nos joelhos de, eu esqueci o nome do grande professor da época das Escrituras, Nataliel, esqueci o nome dele. Ele não conhecia Deus, olha só. Então, tem que ter em você aquela vontade de conhecer Ele. Ele fala aqui, e o Senhor continua. A minha palavra não é a palavra, não é uma pergunta que ele faz. A minha palavra não é a palavra viva, ou é apenas palavra em uma página. Sim, Gamaliel. Essas palavras do Senhor, o que ela é para você? Ela é só um texto? Ou que nem o Senhor fala aqui, uma boa lida, uma lida bacana. É só isso que ela é para você? É muito importante para você decorar toda a Bíblia de ponta a ponta, saber tudo e ir nos estudos bíblicos, né? Foi falado pelo pastor e ter aquela vontade, eu sei de tudo, ó, porque isso fala a Escritura, isso, aquilo outro, e fala a Escritura. Mas você talvez não tenha aquele anseio de conhecer quem
falou aquelas palavras. É o que o Senhor está falando aqui, mas a minha palavra não é viva, ela é dinâmica. Acho que teve até um texto muito bem falado, se você pôr a Bíblia no ouvido, você ouve o coração batendo. O Senhor, então aquela fala sacudindo a cabeça, estava maravilhada com a profundidade das coisas que Ele estava nos ensinando e agora ensinando a todos vocês. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Foi perfeito aqui, o tempo já acabou. O tempo já acabou. Então aqui está, queridos. Procurem conhecer o técnico da equipe. Procurem conhecer. Vá ao Senhor, Pai, por favor, ajude-me a entender. Porque a partir do momento que você pergunta isso para Ele, você está criando o quê? Intimidade com Ele. E sim, você pode ver as escrituras que você já leu 40 anos, de repente. Nossa! Como eu ensinei errado? E João é culpado disso. Eu estou na frente da fila. Fique na paz, amor de nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos ao Senhor santificação dessa mensagem, que sirva para todos na terra, Senhor. Que venham a conhecer o Senhor e saber que o Senhor é bom e o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, o louvor da nossa amada Gislaine Patrícia. Um momento, por favor.